Associação Brasileira de Alzheimer mostra que você precisa saber. A doença de Alzheimer é uma degeneração primária do sistema nervoso central. Isso quer dizer que é uma doença onde, por razões desconhecidas, neurônios em algumas partes do cérebro começam a morrer. Em geral, essa doença começa depois dos 65 anos, embora na doença de Alzheimer familiar ela possa começar mais cedo. O que acontece na doença de Alzheimer, de um modo geral, é que inicialmente é acometida a área da memória. Então, a primeira manifestação da doença é perda de memória. Essa perda de memória é para coisas recentes. Tipicamente, essas pessoas esquecem compromissos, recados, onde guardaram objetos, coisas desse tipo. O importante aqui é lembrar que no envelhecimento normal você também pode ter alguma dificuldade de memória. O que ajuda a distinguir a doença de Alzheimer do envelhecimento normal é que no envelhecimento normal isso não leva a um impacto no seu dia a dia. Ou seja, você não deixa de fazer coisas ou faz as coisas de uma outra maneira porque a sua memória está falhando. Na doença de Alzheimer não. Você começa a ter dificuldade em fazer atividades e ou você muda a maneira como você faz ou você abandona atividades. Nós estamos falando de uma doença que é progressiva, que vai levando a uma limitação cada vez maior de atividades e de longa duração. Existe um caráter genético para essa forma esporádica da doença de Alzheimer? Isso é discutível. Parece haver algum caráter genético, no sentido de que, se a pessoa tem, por exemplo, pai ou mãe com doença de Alzheimer, ela tem uma chance maior de vir a ter a doença. Mas é bom lembrar duas coisas. A primeira, o fato de ter pai ou mãe com doença de Alzheimer não significa que obrigatoriamente a pessoa vai desenvolver doença de Alzheimer. E o segundo ponto é o inverso disso. Não ter casos de doença de Alzheimer na família, ou pelo menos casos identificados, não quer dizer que a pessoa não possa vir a ter a doença de Alzheimer. Houve uma época em que não era muito importante fazer o diagnóstico de doença de Alzheimer, já que não havia muita coisa para fazer. Isso mudou. Hoje, a doença de Alzheimer tem tratamento e por isso o diagnóstico é importante. Mais importante ainda é que o diagnóstico seja precoce, porque quanto mais precocemente iniciar o tratamento, maior a chance de que isso faça alguma diferença. O tratamento da doença de Alzheimer não significa cura. É importante ter em mente que não existe nesse momento uma perspectiva de cura para a doença de Alzheimer. O que existem são medicações que podem estabilizar, pelo menos temporariamente, a doença. O que é importante, porque isso significa que essas pessoas, se elas responderem ao tratamento, que elas vão se manter independentes ou menos dependentes por mais tempo. Não existe prevenção 100% eficiente. Em outras palavras, não existe nada que se possa fazer para ter a garantia de não vir a desenvolver a doença de Alzheimer. Mas existem coisas que podem diminuir a chance da pessoa desenvolver a doença de Alzheimer. Basicamente, são dois tipos de atitude. O primeiro, evitar dano cerebral. Evitar prejuízo ao cérebro. Isto significa, se for o caso, que a pessoa deve tratar, controlar muito bem doenças que podem prejudicar a circulação cerebral. Por exemplo, diabetes, aumento de colesterol, hipertensão arterial. Essas doenças devem ser tratadas rigorosamente, elas devem ser bem controladas. Além disso, a pessoa deve evitar o abuso de bebida alcoólica, porque isso também pode prejudicar o cérebro. A pessoa deve ter uma atividade física regular. Não precisa ser uma atividade física pesada, mas ela deve ser constante. Por exemplo, caminhada 3 vezes por semana, porque isso mantém uma boa circulação cerebral. Além dessas medidas para prevenir prejuízo ao cérebro, a pessoa deveria também aumentar a reserva cerebral, aumentar a quantidade de conexões entre os neurônios cerebrais. Isto pode ser feito com atividade intelectual diversificada. O importante aqui é que a pessoa faça alguma coisa que ela goste. Não adianta, se a pessoa não gosta de teatro, ela ir ao teatro e se aborrecer. Ela deve procurar coisas que sejam estimulantes para o intelecto, mas que ela aprecie também.
e deve ser mais de uma atividade diferente. Nesse sentido, então, basicamente, prevenir a doença de Alzheimer significa uma vida saudável, com bom controle das doenças que foram faladas aqui, e uma vida ativa.